Olá, essa é a nossa oficina itinerante online e nós vamos ensinar a vocês como fazer um vídeo em Pixelation. Mas afinal, o que é esse tal de Pixelation? O nome parece complicado, mas na verdade é algo bem simples e com um resultado bem legal dependendo da sua criatividade. A gente vai explicar tudo passo a passo e ao final vocês vão estar craques nessa arte. Antes de mais nada, precisamos pensar em que tipo de cena vamos fazer, porque assim fica mais fácil tirar a nossa ideia do papel e colocar em prática. A nossa missão aqui é ajudar você a tirar essa ideia do papel e transformá-la num filme de Pixelation. Tudo começa com a leitura. A leitura é fundamental para todos, inclusive escritores e roteiristas. O ato de ler contribui imensamente para o conhecimento, a reflexão, a bagagem cultural, a imaginação e a criatividade. Todos fortes aliados na criação de histórias. Ler aguça a imaginação, fluindo ideias em nossa cabeça. E quando as ideias surgem, é melhor escrevê-las. É aí que a leitura e cinema se aliam. É aí que surge o roteiro cinematográfico. Mas o que é Pixelation? Pixelation é uma animação de stop motion, aquela quadro a quadro, feito com fotografia. Mas nesse caso, ao invés de usarmos bonecos, objetos, usaremos pessoas de verdade. Ou seja, qualquer um com um celular pode fazer um filme em Pixelation. Essa técnica é uma das mais antigas usadas em animação. E a palavra Pixelation não tem nada a ver com pixel de computador. Na verdade, essa palavra vem do inglês que significa encantado, enfeitiçado, sob o efeito de magia. Bom, agora que a gente já sabe da importância da leitura para tirarmos as nossas ideias do papel, vamos entender um pouco sobre a estrutura ou como deve ser um roteiro. Uma boa história nem sempre começa boa de verdade. A gente trabalha ela usando algumas técnicas para deixar ela melhor. Geralmente, um escritor ou roteirista se utiliza de recursos literários para melhorar a sua narrativa. E um desses recursos é a famosa jornada do herói. Podemos chamar isso de ferramenta, porque é com essa base de uma história que todos nós já conhecemos e amamos que criamos a nossa história. A jornada do herói é muito simples. O personagem está no mundo comum, levando sua vida tranquilamente. E aí, de repente, ele recebe o chamado para a aventura. Em um primeiro momento, ele recusa, mas depois, movido por uma curiosidade ou necessidade, ele tem que sair de sua zona de conforto e encarar o desafio de sair para um mundo desconhecido. Nesse trajeto, ele pode encontrar aliados, inimigos, um mestre ou um mentor que o ajudarão a desenvolver suas habilidades ou poderes para enfrentar o desafio supremo que está na caverna oculta. Lá dentro, ele enfrenta seu maior desafio e muitas vezes quase morre, mas ao vencer, volta para casa renovado e trazendo o seu prêmio, que pode ser um elixir poderoso, uma pedra filosofal ou só a mudança de personalidade mesmo. Resumindo, essa é a jornada do herói. E aí, lembrou de algum filme que é parecido com essa história? Aposto que sim, né? Muitos autores que escrevem roteiros para filmes ou livros se inspiram nesse recurso. Entre o roteiro e a fotografia do filme, existe um procedimento que faz toda a diferença na hora de filmar uma cena. É o storyboard. A gente não tem uma tradução muito boa da palavra, mas seria algo como quadros da história, ou podemos chamar ainda de desenhos dos planos da história. Esse recurso é um dos mais utilizados no cinema desde sua invenção. É como o diretor consegue passar suas ideias para a equipe de maneira clara e simples. O artista de storyboard desenha literalmente os planos a serem filmados, como uma história em quadrinhos. Com isso, o diretor de fotografia sabe exatamente como irá enquadrar uma determinada cena e até qual lente ele irá usar para obter o melhor resultado. Cenas com muitos takes em um filme de ação, por exemplo, ficam bem mais fáceis de serem produzidas quando todos da equipe sabem quais serão as tomadas filmadas. Dá para indicar até os movimentos de câmera. E os desenhos nem precisam ser bem feitos. Basta que as pessoas entendam o que se quer transmitir ou mostrar na cena
com bonecos simples e rascunhados em pequenos quadros que imitam o formato de uma tela. Existe ainda uma variação ou uma forma aprimorada do storyboard, que é o animatic. É uma versão em movimento do storyboard, muito utilizada para desenhos animados. O animatic ajuda a marcar o tempo e a duração de uma cena, podendo inserir áudios e efeitos, além das falas dos personagens. Em alguns casos, esses storyboards animados podem ser feitos em 2D e 3D, o que permite ao diretor mostrar com exatidão os enquadramentos e o movimento da câmera em uma cena. Uma coisa que vai deixar o seu filme bem legal é uma produção bem cuidada, mas para isso a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de filmar. Usar o celular com uma câmera razoável e fixá-la em um tripé para fazer as fotos é muito importante. Iluminar bem o local na hora de filmar, seja com uma luz natural, abrindo as janelas ou até com lanterna. Na falta de um tripé, pode-se usar uma mesa, uma cadeira ou qualquer outra coisa que possa servir como suporte para o seu celular. Procure preparar tudo bem antes de começar a filmar. Faça alguns testes e ajuste bem o equipamento. Para fazer um filme de pixelation, vale a pena improvisar. Bom, agora que você já tem um roteiro e está preparado para filmar, chegou a hora da gente falar um pouco sobre fotografia. É fotografia para cinema, não essa fotografia normal que a gente conhece. Apesar de serem parecidas, existem algumas diferenças básicas e que levam em consideração como iremos enquadrar os nossos personagens. Vamos a elas. Nesse caso, chamamos de planos de filmagem. Cada enquadramento tem um nome: close ou plano de detalhe, plano médio, plano de conjunto e plano geral. Estes são os planos básicos. Com estes planos é possível fazer praticamente tudo em um filme. Outros planos mais elaborados são o plano de cima, o plano de baixo e o plano sequência, mas que não são muito usados no filme de pixelation, que é o nosso caso. E para isso, nós vamos usar um aplicativo chamado Stop Motion Studio. E no vídeo a seguir, eu vou mostrar para você passo a passo como esse aplicativo funciona. Vamos lá? Feito. E eu venho aqui, ó, no Stop Motion Studio, que é o que nós baixamos. Eu clico nele. Aí, ó, ele vai me dar aqui, ó, novo filme. Eu vou clicar para fazer um novo filme. E olha lá agora, ó. Toque aqui para adicionar algumas fotos. Focando? Legal, eu vou tocar, ó. Pronto, agora eu já posso começar a fazer o filme. Eu venho aqui, ó, embaixo, para dar ou mais um, ou até eu achar onde eu quero. Colocar, ó. Colocar aqui assim. Legal. Vou dar um OK. A partir do OK, eu vou mexer nisso aqui, ó, para eu saber qual foi minha cena anterior. Vocês vão ver como é que funciona. Olha lá, eu faço uma foto. Legal. Agora, Duda, movimenta um pouquinho. Olha lá, movimenta um pouquinho, eu faço outra foto. Movimento de novo. Pode fazer movimentos mais bruscos. Outro movimento. Outro movimento. Outro movimento. Outro movimento. Bacana. Olha, vamos ver como ficou. Eu aperto no play aqui, ó. Olha lá, é bem rápido tudo. Mas dá pra ver que já que ela tem um movimento. Olha aqui, ó. Todas as fotos que fizemos. Aí damos o play, ó. Olha que legal. Se você já consegue fazer todo o seu filminho, já tá pronto, você clica em um, ó. E já vai te dar todas essas opções. Para você colar, editar, selecionar, recortar. Que você vai descobrir sozinho fuçando no programa. Isso. Então, é bom saber que existe essas opções. Viu só que bacana? Com alguns cliques é possível configurar a captação de imagem, corrigir o brilho, fazer zoom e dá para fazer uma edição que facilita os pontos fortes
e é possível editar as cenas todinha, áudio, deletar imagem, colocar efeito de um jeito bem simples e rápido. Bom, e a gente não podia deixar de falar também sobre o áudio dos filmes, né? Já que hoje eles estão com o som cada vez melhor e cheios de efeitos sonoros. Esses efeitos, que fazem tudo parecer mais real do que é, são chamados de Foley, graças ao homem que praticamente inventou essa técnica. Os sons de uma explosão, de uma nave disparando raios laser, ou até mesmo o simples ruído de um inseto. Tudo isso pode ser fabricado com o uso de materiais como madeiras, latas, metais e até mesmo com a boca. Somando esses efeitos com a trilha sonora certa, a cena pode ficar dramática e cheia de ação, tensa e com muito suspense, ou alegre. Todos esses sons, efeitos, músicas, trilhas são juntados na ilha de edição e criam a emoção exata que cada cena quer transmitir. E para fazer com que tudo isso funcione, existe uma função que é fundamental para que tudo dê certo. É o diretor. É ele quem tem tudo na cabeça, desde como as cenas deverão ser filmadas, até qual figurino o ator deve usar em tal cena. E é o diretor também quem diz o que o ator deve fazer, como a câmera deve se movimentar, enfim, é o maestro regendo uma grande orquestra em que ele deve saber um pouco de cada instrumento e quando cada um deles deve aparecer. A escolha do elenco para o filme também é fundamental. Escolher um ator com as características determinadas de um personagem pode salvar ou arruinar o filme. E por isso que muitas produções fazem testes com os personagens. E mesmo depois com o elenco de atores escolhidos, eles podem passar por oficinas e treinamentos antes mesmo de começar as filmagens. Bom, com o elenco escolhido, agora é hora de trazermos os personagens à vida. No caso de um pixelation, é sempre bom definir que tipo de personagens iremos usar e como podemos deixá-los mais interessantes, seja com uma peruca ou um adereço. O figurino é peça fundamental em uma produção audiovisual. A roupa do personagem ajuda a definir melhor a sua personalidade e a época em que se passa a história ou o cenário. E uma boa maquiagem completa o figurino do personagem. A caracterização pode ser mais natural possível ou artística, exigindo efeitos especiais. E nesse caso, a maquiagem é realizada com próteses de silicone, sangue falso e técnicas de luz e sombra. E já que um detalhe pode fazer toda a diferença, é bom observar a produção dos objetos e adereços que irão compor a cena. Também conhecido como props, eles desempenham um papel tão importante na história quanto o próprio personagem. Imagine o Harry Potter sem a sua varinha mágica, ou o Batman sem a sua máscara e capa, ou a Dorothy sem os seus sapatinhos. Todos esses detalhes que compõem as fantasias, roupas e até o cenário são fabricados antes, com base em estudos de referências e às vezes são desenhados a partir do zero. Pode ser uma espada, uma capa, um chapéu, um robô ou um dinossauro. Este departamento fica a cargo da equipe de arte, que se desdobra construindo coisas desde as mais pequenas, como um pingente de um colar, até um castelo medieval. Um simples estúdio pode se transformar em uma enorme caverna, ou em um topo de uma montanha, e até a praia de uma ilha deserta. Hoje, com os recursos de computação gráfica, é possível criar e expandir ainda mais o uso desses recursos, tornando os filmes cada vez mais espetaculares, com cenas de tirar o fôlego e que misturam um pouco de tudo, e a gente nunca sabe o que é verdade ou não, tamanha a integração dos adereços com o cenário. Pensar com cuidado em cada um desses detalhes traz um enorme valor de produção ao filme, além, é claro, de deixar tudo mais interessante.
No filme de Pixelation não é diferente. Quanto mais você incrementar sua cena com detalhes e preparar bem o seu personagem utilizando props, melhor a sua ideia será passada a quem vai assistir o seu filme. Capriche no figurino, no cenário e nos efeitos visuais. Usando coisas simples, como tecidos, papel e tinta, é possível criar mundos incríveis, criaturas assustadoras, raios e uma infinidade de efeitos. É só usar a imaginação. Bom, agora que está tudo em ordem, vamos para a próxima fase, que é a fase da edição. E para essa fase nós vamos usar aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, o Stop Motion Studios. Vamos pegar as cenas editadas, juntar tudo na timeline do aplicativo, colocar o áudio e exportar para o formato desejado. E aí é só compartilhar com seus amigos e se divertir com o resultado. Um abraço e até mais! Bom, pessoal, então dando continuidade aí ao nosso ensinamento sobre como produzir um vídeo em Pixelation, a gente vai mostrar aqui toda a sequência, né, do trabalho, desde o storyboard, que é o que vocês estão vendo aí agora, e é no storyboard que a gente consegue definir quais serão os planos a serem gravados, quantas tomadas, né, vai ter esse filme, né, quantos takes vai ter. E é no storyboard também que você identifica quantos objetos de cena você vai ter que produzir. A gente está vendo aí o pessoal desenvolvendo, né, fazendo aí os props ou os objetos, né, as criaturas, as plantas, se tem algum poder, né, que vai ser usado algum raio, alguma coisa. Tudo isso sendo feito antes com base no storyboard. No storyboard a gente já identifica que a gente vai ter que fazer tal e tal desenho, tal e tal peça, né? O personagem vai ter uma capa, né? E isso tudo pode ser feito com papel aí, como vocês estão vendo, com tesoura, EVA, cola, caneta, tudo coisa baratinha que a gente encontra aí em papelaria. E o mais importante, a gente vai ver sempre aqui, e a gente vai estar falando muito disso, é sobre você ter uma boa equipe para te ajudar a fazer as coisas. Bom, e aí com tudo pronto, é hora da produção. Então, posicionar a câmera, aqui a gente está usando um tripé, mas você pode usar uma mesa, você pode usar uma garrafa PET prendendo o celular ali para você não ficar balançando o celular. E é hora de mover as coisas e tirar as fotos utilizando o programa Stop Motion, que a gente vai mostrar lá no final. Eu vou fazer um review aí de como utilizar esse programa lá no final. E aqui a gente vai só acompanhar um pouco como é que é essa produção, né? Sempre em equipe e fazendo disso um processo divertido. É sempre bom lembrar que a câmera tem que estar sempre posicionada no mesmo lugar, né? Evitar mexer essa câmera quando você estiver fazendo uma cena. E tirar as fotos, fazendo com que o seu ator, ou o seu personagem, ou os seus objetos de cena se movimentem um pouquinho de cada vez, para que no final você tenha o resultado de uma animação bem convincente. E tudo isso aí que vocês estão vendo só é possível porque a gente fez lá atrás o nosso storyboard. Então a gente já sabe onde vai entrar determinado
prop, né, ou figura, ou objeto de cena, quantos quadros a gente vai ter que fotografar ali. Muitas vezes isso é intuitivo, às vezes você não tem nem noção de quantas fotos você vai ter que tirar para criar um movimento. Mas o interessante é que você tenha o tempo dessa animação, mais ou menos daquela cena, pelo menos, na sua cabeça, né? Essa cena aqui tem que ser mais rápida, então eu coloco menos quadros. Essa cena aqui tem que ser um pouco mais lenta, então eu coloco mais quadros na animação. Bom, e aqui, como eu falei, eu vou fazer um review aqui do programa, de como é que a gente pode usar. Basta você baixar o aplicativo, que é gratuito, e depois clicar no ícone dele e novo filme, clicar ali em novo filme. Muito interativo, né? Tá ali, toque aqui para começar a fazer o seu filme. Então a maquininha ali, o desenho da máquina fotográfica, e pronto, você já está no modo de filmagem, né? Ou de fotografia para stop motion. Aqui você tem uma regulagem de zoom para você reenquadrar a sua imagem, para você ter um enquadramento melhor, né? Encontrar ali qual é o melhor ângulo para você filmar. É só confirmar com OK. À esquerda a gente tem um outro recurso, que é a iluminação. Ali naquele azulzinho ali à esquerda você pode controlar a iluminação da sua imagem, né? Você pode deixar ela mais clara, mais escura, e sempre subindo ou descendo ali aquele pontinho azul. E no ponto vermelho ali é onde a gente tira as fotos e vai criando então o nosso movimento. Repare que o personagem lá, ou a modelo, ela mexe um pouquinho ali o livro e ele vai tirando as fotos, e com isso ele vai criando uma sequência de imagens que depois vão ser reproduzidas pelo programa e vão criar um movimento. Vamos ver como é que ficou. Ó, dá para ver que já criou um movimento ali, né? Com poucas fotos, com poucas imagens, foi possível criar uma animação bem interessante. Ó, vocês estão vendo ali embaixo, dá para ver as imagens passando rapidamente, né? Você pode também controlar essa taxa de quadros, né? Quantos quadros você quer que passem por segundo. Geralmente uma animação ela é feita com 24 quadros por segundo. No stop motion é aceitável que você utilize até menos da metade disso. Você pode trabalhar com 12 quadros, você pode trabalhar com 8 quadros, e é claro que quanto menos quadros você trabalhar, o resultado não vai ser tão legal quanto você trabalhar com mais quadros, né? Então eu aconselho que você fique entre 8 e 12 quadros, que vai ter um resultado bem legal, né? Aqui é como salvar o seu filme, né? Primeiro ele faz um render ali, né? Bem simples, bem rápido. O seu filme vai parar ali como se fosse uma galeria dos filmes. Basta clicar no filme, depois compartilhar ali, naquele botão de compartilhar. Você vai escolher exportar o filme, fazer um GIF animado, se é só uma imagem, enfim. Aquele botão ali de download, você vai baixar ele, né? No caso, se você quiser salvar para dentro do computador, é só clicar ali, escolher a pasta, né? Digitar o nome. Geralmente, por definição, ele vem escrito lá, meu primeiro filme, mas você pode mudar isso colocando o nome do seu filme e dando OK, e pronto, você salvou o seu filme. Ele vai fazer um pequeno render ali, né? Vai gravar o seu filme lá naquela pasta e pronto, tá lá o seu filme gravado, né? Dentro do cartão de memória do celular, ou onde você quiser. Se você tiver um aplicativo que você possa transmitir essa animação para um outro equipamento, um computador, ou até para as nuvens, também é possível, né? E tudo fica registradinho ali na parte de galeria do Stop Motion Studio. Programa gratuito, muito simples de usar. E ele tem vários recursos de edição. Você pode colocar áudio, você pode reeditar uma imagem, caso você não gostou de uma determinada imagem.
basta você clicar nela 2 vezes, ó, ele vai abrir esse menuzinho aí, e aí você tem um leque de opções. Você pode inserir mais câmera, áudio, máscara, você pode excluir, você pode copiar e colar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tá todo mundo aí que assistiu pronto para fazer o seu Pixelation, tá bom? Vamos lá, mãos à obra, vamos fazer filmes.